Ela flertou com o novato da contabilidade. Depois descobriu que ele era milionário e se apaixonou. Se você ama romances, se inscreva, curta e deixe nos comentários de onde está assistindo. A chuva batia forte nas janelas do 22º andar da Torre Empresarial São Paulo, quando Ângela Soares, de 22 anos, correu pelos corredores da empresa, segurando uma pilha de relatórios que ameaçava desabar a qualquer momento. Seus cabelos castanhos escapavam do coque improvisado, e ela murmurava para si mesma, enquanto tentava equilibrar tudo. Não pode ser, não pode ser, repetia, olhando o relógio no pulso. Era segunda-feira, 8h47 da manhã, e ela já estava atrasada para a reunião com o diretor financeiro. Mais uma vez, ao virar a esquina em direção ao elevador, Ângela colidiu frontalmente com alguém. Os papéis voaram pelo ar como confete, criando uma pequena tempestade de documentos no corredor. "Ai, Deus meu!" gritou ela, vendo seus relatórios espalhados pelo chão. "Desculpe, eu não vi você chegando", disse uma voz masculina com um sotaque estranho, meio espanhol, meio indefinível. Ângela levantou os olhos e se deparou com um homem que parecia ter saído de um comercial de café. Cabelos escuros ligeiramente bagunçados, olhos castanhos profundos e um sorriso que fez seu coração dar uma pequena cambalhota. Ele usava um terno cinza simples, mas que caía perfeitamente em seu corpo atlético. Não, a culpa foi minha. Eu sempre ando correndo por aqui como uma maluca", respondeu ela, se abaixando para recolher os papéis. O estranho imediatamente se juntou a ela no chão, ajudando a organizar os documentos. Suas mãos se tocaram brevemente quando ambos alcançaram o mesmo papel, e Ângela sentiu uma pequena descarga elétrica. "Manuel", disse ele, estendendo a mão após se levantar. "Manuel Romero. Acho que somos colegas de trabalho agora." "Ângela Soares, do departamento de marketing", respondeu ela, ainda um pouco tonta pelo impacto, tanto físico quanto emocional. "Você é novo aqui?" "Primeiro dia", Manuel sorriu, mostrando dentes perfeitos. "Estou no departamento de contabilidade. Ainda estou tentando encontrar minha mesa, para ser honesto." Ângela riu, e foi um som genuíno que fez Manuel piscar 2 vezes seguidas. "Contabilidade fica no 15º andar. Você subiu demais", ela explicou, notando como ele segurava os relatórios com cuidado, como se fossem feitos de cristal. "Ah, isso explica por que estava tão perdido." Manuel coçou a nuca, um gesto que Ângela achou adorável. "Obrigado por me salvar devagar pelos corredores até o fim do dia." "De nada. E obrigada por não deixar meus relatórios voarem pela janela." Ela riu novamente. Nesse momento, o celular de Ângela tocou com o ringtone de "La vida es una fiesta." Manuel arqueou uma sobrancelha, divertido. "Merda." Ângela olhou a tela. "Desculpe a linguagem, mas eu deveria estar em uma reunião há 3 minutos. Vá." Manuel gesticulou em direção ao elevador. "Não quero ser responsável por você se atrasar ainda mais." "Nos vemos por aí?" perguntou ela, já caminhando rapidamente. "Com certeza", Manuel respondeu, observando-a entrar no elevador. Quando as portas se fecharam, Ângela encostou na parede e suspirou. Há quanto tempo não se sentia assim por causa de um homem? E era apenas o primeiro dia dele na empresa. Manuel, por sua vez, ficou parado no corredor por alguns segundos, sorrindo para si mesmo. Depois pegou o celular e discou um número. "Carlos, sou eu." "Sim, já estou aqui." "Não, ainda não descobriram quem eu sou." "Claro que vou manter o disfarce." "Como assim vai dar problema? É só um trabalho temporário." Ele pausou, olhando na direção onde Ângela havia desaparecido. "Embora talvez fique interessante", murmurou antes de desligar. Uma semana depois, Ângela havia desenvolvido o que sua melhor amiga, Carla, chamava de síndrome do 15º andar. Misteriosamente, ela sempre encontrava desculpas para visitar o departamento de contabilidade. "Preciso entregar este relatório pessoalmente", dizia para si mesma, enquanto ajeitava o cabelo no reflexo do elevador. "Para quem é o relatório?" perguntou Carla, que havia decidido acompanhá-la depois de 2 semanas ouvindo sobre o novato lindo da contabilidade. "Para, Roberto da contabilidade." Ângela mentiu descaradamente. "Roberto tem 58 anos e é casado há 30. Carla cruzou os braços. "Além disso, você nunca manda relatórios para a contabilidade." "Bem, hoje é um dia especial." Ângela saiu do elevador no 15º andar com Carla logo atrás. O departamento de contabilidade era um labirinto de cubículos cinzentos, onde pessoas sérias digitavam números em planilhas infinitas. Ângela varreu o ambiente com os olhos até encontrar Manuel, concentrado em sua tela de computador. Ele usava uma camisa azul clara que realçava seus olhos e tinha uma pequena ruga de concentração entre as sobrancelhas. Ângela sentiu seu estômago dar um pequeno salto.
Com licença. Ela se aproximou do cubículo dele. Desculpe interromper. Manuel levantou os olhos e seu rosto se iluminou imediatamente. Ângela, que surpresa boa. Ele se levantou. Como você está? Bem, bem. Eu só estava passando por aqui e pensei em dizer oi. Ela respondeu, consciente de que Carla estava observando tudo com um sorriso maroto. Que gentil da sua parte. Manuel sorriu. Na verdade, estava pensando em dar uma pausa para o café. Quer se juntar a mim? Eu adoraria, respondeu Ângela um pouco rápido demais. Carla pigarreou atrás dela. Ah, esta é minha amiga Carla. Ângela se virou. Carla, este é Manuel. Prazer em conhecê-la. Manuel estendeu a mão. Quer vir tomar café conosco? Na verdade, eu preciso voltar para o meu departamento. Carla mentiu com um sorriso. Mas obrigada pelo convite. Ela piscou para Ângela antes de se dirigir ao elevador. Na cafeteria da empresa, Manuel e Ângela se sentaram em uma mesa pequena perto da janela. A chuva havia parado e os primeiros raios de sol iluminavam São Paulo lá embaixo. Então, como você está se adaptando à empresa? Ângela perguntou, mexendo seu café com leite. Bem, acho que sim, Manuel respondeu. Ainda estou aprendendo como as coisas funcionam aqui. É muito diferente do que eu estava acostumado. De onde você veio? Manuel hesitou por uma fração de segundo. Espanha, originalmente. Mas morei em vários lugares. Ele respondeu vagamente. E você? Sempre trabalhou aqui? 3 anos. Ângela assentiu. Comecei como estagiária e fui subindo. Não é o trabalho dos meus sonhos, mas paga as contas. Qual seria o trabalho dos seus sonhos? Manuel se inclinou para frente, genuinamente interessado. Vai rir, ela fez uma careta. Prometo que não vou. Eu queria ter uma padaria, Ângela confessou, corando ligeiramente. Sempre amei cozinhar, especialmente doces. Minha avó me ensinou todas as receitas tradicionais da família quando eu era pequena. Isso é incrível, Manuel exclamou. Por que você acha que eu riria? Porque é meio ingênuo, não é? Uma padaria em São Paulo com tanto competição não é ingênuo. Manuel disse seriamente. É corajoso ter um sonho e admiti-lo. A maioria das pessoas nem isso consegue fazer. Ângela sentiu algo se mexer no peito. A forma como ele olhava para ela, como se realmente a enxergasse. E você? Ela perguntou. Sempre quis trabalhar com números? Manuel riu, mas havia algo estranho em sua expressão. Na verdade, não. Mas às vezes a vida nos leva por caminhos que não esperávamos. Ele respondeu diplomaticamente. Nesse momento, o celular de Manuel tocou. Ele olhou a tela e franziu a testa. Desculpe, eu preciso atender isso. Ele se levantou. Volto já. Ângela observou-o se afastar para um canto mais reservado da cafeteria. Ela não conseguia ouvir a conversa, mas notou que Manuel gesticulava bastante e parecia um pouco agitado. Quando ele voltou, o sorriso estava de volta, mas parecia um pouco forçado. Tudo bem? Ângela perguntou. Sim, só uma questão familiar. Ele mentiu. Onde estávamos? Falando sobre sonhos. Ela lembrou. Ah, sim. Bom, talvez um dia você tenha sua padaria. Manuel sorriu, e dessa vez pareceu genuíno novamente. Talvez? Ângela sorriu de volta. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas olhando um para o outro. Era um daqueles momentos que pareciam suspendidos no tempo, onde o resto do mundo desaparece. Eu deveria voltar ao trabalho, Manuel disse finalmente, mas sem fazer movimento para se levantar. Eu também. Ângela concordou igualmente imóvel. Nenhum dos dois se mexeu. Mais 5 minutos? Manuel sugeriu. 5 minutos. Ângela concordou, sorrindo. 2 semanas se passaram, e Ângela e Manuel haviam desenvolvido uma rotina. Café todas as terças e quintas, almoço nas sextas-feiras e mensagens de texto trocadas durante o dia que faziam Ângela sorrir como uma adolescente. Você está radiante, comentou sua colega Sofia durante uma reunião de marketing. Está usando um creme novo? Talvez. Ângela respondeu evasivamente, tentando se concentrar na apresentação sobre a nova campanha de verão. Mas sua mente estava no 15º andar, onde Manuel provavelmente estava digitando números em sua planilha, de vez em quando mandando uma mensagem engraçada para ela. Depois da reunião, Ângela voltou para sua mesa e encontrou uma pequena caixa de papelão com seu nome escrito à mão. Dentro, havia um cupcake perfeitamente decorado com glacê rosa e uma pequena flor de açúcar. O cartão dizia: para a futura dona da melhor padaria de São Paulo, M. Ângela sentiu seu coração acelerar. Como ele havia conseguido isso? E por que parecia tão profissional? Ela pegou o elevador até o 15º andar, ainda segurando a caixinha. Manuel! Ela se aproximou do cubículo dele. Você não precisava, mas quando chegou à mesa dele, Manuel não estava lá. Em seu lugar havia uma mulher elegante de uns 40 anos, usando um terno caro e falando ao telefone em voz baixa. Sim, Sr. Romero está em uma reunião.
A mulher dizia. Ângela franziu a testa. Senhor Romero, que reunião? Com licença. Ela interrompeu educadamente. A mulher cobriu o telefone com a mão. Posso ajudá-la? Estou procurando Manuel, do departamento de contabilidade. A mulher a olhou de forma estranha. Manuel Romero está em uma conferência no 25º andar. Posso anotar um recado? 25º andar. Ângela repetiu confusa. Mas esse é o andar da diretoria executiva. Exato. A mulher respondeu como se fosse óbvio. Ângela sentiu algo estranho no estômago. Por que Manuel estaria no andar da diretoria? Eu vou tentar mais tarde, ela disse, se afastando. De volta ao seu andar, Ângela não conseguia se concentrar. Quem era aquela mulher? E por que ela estava na mesa de Manuel? E mais importante, o que Manuel estava fazendo no andar da diretoria? Às 17h30, seu telefone tocou. Ângela, é o Manuel. Desculpe por hoje. Tive uma reunião que se estendeu. Ah, que tipo de reunião? Ela perguntou, tentando soar casual. Houve uma pequena pausa. Questões administrativas chatas, ele respondeu. Você conseguiu receber minha pequena surpresa? Consegui. Estava delicioso. Obrigada. Ela sorriu apesar da confusão. Manuel, posso te perguntar uma coisa? Claro. Quando eu fui te procurar hoje, havia uma mulher na sua mesa. Ela disse que você estava em uma conferência no 25º andar. Outra pausa. Mais longa dessa vez. Ah, aquela deve ter sido minha supervisora temporária. Às vezes eles nos chamam para reuniões sobre orçamento. Você sabe como são essas empresas grandes. Ele riu, mas soou nervoso. Sim, claro. Ângela respondeu, não totalmente convencida. Quer jantar comigo amanhã? Manuel perguntou, mudando de assunto rapidamente. Conheço um lugar ótimo. Eu adoraria. Perfeito. Te mando a localização por mensagem. Depois que desligaram, Ângela ficou olhando para o telefone. Algo não estava certo, mas ela não conseguia identificar exatamente o que. No dia seguinte, Manuel mandou o endereço de um restaurante que Ângela reconheceu imediatamente. Era um dos mais caros de São Paulo, o tipo de lugar onde ela nunca poderia comer com seu salário de assistente de marketing. Ela passou 1 hora escolhendo o que vestir, optando finalmente por um vestido azul marinho simples e elegante que havia comprado em promoção. O restaurante era ainda mais impressionante por dentro. Luminárias de cristal, mesas com toalhas de linho branco e um pianista tocando jazz suavemente no canto. Manuel já estava esperando e quando a viu, seu rosto se iluminou. Ele usava um terno diferente, mais caro, melhor cortado que os que usava no trabalho. Você está linda, ele disse, se levantando para puxar a cadeira para ela. Obrigada. Este lugar é... Uau! Ângela olhou ao redor, impressionada. Espero que você goste. Eu queria algo especial para nossa primeira vez jantando juntos. Manuel sorriu. O maître se aproximou imediatamente. Boa noite, Sr. Romero. Sua mesa habitual está pronta. Ângela arqueou uma sobrancelha. Mesa habitual? Durante o jantar, Manuel estava charmoso como sempre, fazendo-a rir com histórias engraçadas e demonstrando um conhecimento surpreendente sobre vinhos quando o sommelier se aproximou. Como você sabe tanto sobre vinhos? Ela perguntou enquanto provava um Bordeaux que provavelmente custava mais que seu salário mensal. Meu pai, Manuel respondeu hesitando. Ele era entusiasta de vinhos. Era. Ele morreu quando eu era jovem. Manuel respondeu rapidamente, mudando de assunto mais uma vez. Ângela notou o padrão. Sempre que ela fazia perguntas pessoais, Manuel desviava a conversa. Manuel, ela disse suavemente, posso te perguntar uma coisa? Claro. Quem você é realmente? Manuel quase engasgou com o vinho. Como assim? Você trabalha na contabilidade, mas hoje de manhã recebi um e-mail sobre uma reunião de diretoria cancelada e o nome Manuel Romero estava na lista de participantes. Você conhece vinhos caros, frequenta restaurantes como este e aquela mulher ontem na sua mesa? Ângela fez uma pausa. Então, quem você é? Manuel ficou em silêncio por um longo momento, olhando para suas mãos. É complicado, ele disse finalmente. Tente me explicar. Manuel suspirou profundamente. Meu nome é Manuel Romero, ele começou, mas eu não trabalho exatamente na contabilidade da forma que você pensa. Continue. Eu sou o novo diretor financeiro da empresa. Meu primeiro dia oficial é na próxima segunda-feira. Ângela piscou várias vezes processando a informação. Diretor financeiro? Mas você disse que trabalhava na contabilidade. Eu disse que estava no departamento de contabilidade, o que tecnicamente é verdade. Eu só não mencionei minha posição exata. Por quê? Ângela sentiu uma mistura de confusão e irritação crescendo no peito. Por quê? Manuel passou a mão pelo cabelo. Porque queria te conhecer como pessoa normal, não como o novo diretor ou o chefe. Queria que você gostasse de mim por quem eu sou, não pelo meu cargo. E quem você é, Manuel?
Ângela perguntou, sua voz ligeiramente gelada. Alguém que se apaixonou por uma mulher incrível que sonha em ter uma padaria e faz o melhor café da empresa. Ele respondeu sinceramente. Ângela sentiu seu coração dar um salto com a palavra apaixonou, mas a raiva ainda estava lá. Você mentiu para mim. Eu omiti informações, é diferente. É mesmo? Ângela se levantou. Sabe o que mais é diferente, Manuel? Eu sou uma funcionária comum e você é meu chefe. Isso muda tudo. Não muda nada entre nós. Manuel também se levantou. Muda tudo, Ângela repetiu, pegando sua bolsa. Obrigada pelo jantar. Ela saiu do restaurante sem olhar para trás, deixando Manuel sozinho com uma conta cara e um coração partido. Segunda-feira chegou como um furacão. A notícia de que a empresa havia sido adquirida pela Romero Industries se espalhou pelos corredores como fogo e, junto com ela, a informação de que o novo diretor financeiro e filho do CEO da empresa compradora começaria naquele dia. Ângela estava em sua mesa tentando se concentrar em uma campanha publicitária quando Sofia correu até ela. Você viu? O novo diretor é um gato, Sofia sussurrou animadamente. E é solteiro. Que bom para ele. Ângela murmurou sem levantar os olhos do computador. Sério, você devia ver. Passou aqui há pouco com toda a diretoria. Alto, moreno, olhos lindos. Tem nome espanhol. Manuel alguma coisa. Ângela engoliu seco. Manuel Romero, ela disse automaticamente. Isso, como você sabia? Antes que Ângela pudesse responder, o chefe do departamento de marketing, Sr. Henrique, apareceu. Pessoal, atenção! Às 14 horas temos uma reunião geral com toda a diretoria para conhecer a nova gestão. Presença obrigatória. Ângela sentiu seu estômago afundar. Ela havia conseguido evitar Manuel por 3 dias, inclusive recusando suas ligações e não respondendo suas mensagens. Mas agora seria inevitável. Às 14 horas, o auditório principal estava lotado. Ângela se sentou no fundo, esperando passar despercebida. O CEO da Romero Industries, um homem elegante de uns 60 anos, subiu ao palco primeiro. Boa tarde a todos. Sou Carlos Romero, CEO da Romero Industries. Estamos muito felizes com esta aquisição e esperamos uma transição suave. Ele gesticulou para o lado do palco. Gostaria de apresentar meu filho, Manuel Romero, que assumirá como diretor financeiro e supervisionará a integração entre as empresas. Manuel subiu ao palco e Ângela sentiu como se todo o ar tivesse saído de seus pulmões. Ele usava um terno impecavelmente cortado. Estava mais sério que ela já havia visto e seus olhos percorreram a plateia até encontrarem os dela. Por um momento, o tempo parou. Mesmo a essa distância, Ângela podia ver a tristeza em seus olhos. Obrigado, Manuel disse ao microfone. Estou animado para trabalhar com todos vocês. Acredito que uma empresa é forte apenas quando seus funcionários se sentem valorizados e ouvidos. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Ângela. Às vezes, as pessoas não são quem aparentam ser à primeira vista, mas isso não significa que seus sentimentos ou intenções não sejam genuínos. Ângela sentiu as bochechas corarem. Depois da apresentação, enquanto todos saíam do auditório, Ângela tentou se misturar à multidão, mas uma voz familiar a fez parar. Senhorita Soares, poderia falar comigo um momento? Ela se virou e viu Manuel, ou melhor, Sr. Romero, parado a alguns metros de distância, com uma expressão profissional. Claro, ela respondeu formalmente. Eles caminharam em silêncio até uma sala de reuniões vazia. Manuel fechou a porta e imediatamente sua postura mudou, tornando-se mais relaxada, mais como o Manuel que ela conhecia. Ângela, por favor, me deixe explicar. Você é filho do CEO. Ela o interrompeu. Isso significa que você é rico, muito rico. Sim. E você achou divertido brincar de funcionário comum comigo? Não. Manuel se aproximou. Escuta, eu sei como isso parece, mas como isso parece? Ângela cruzou os braços. Parece que você mentiu sobre tudo. Seu trabalho, sua vida, suas intenções. Eu nunca menti sobre meus sentimentos por você, Manuel disse intensamente. Isso é real, Ângela. Mais real que qualquer coisa que já senti. Como posso acreditar em você? Como posso confiar em alguém que passou semanas fingindo ser outra pessoa? Manuel passou a mão pelo cabelo frustrado. Porque você me conhece. Conhece quem eu sou quando estamos juntos. O cara que adora ouvir você falar sobre sua padaria, que se diverte com suas piadas ruins, que se derrete quando você sorri. Ele fez uma pausa. Meu cargo não muda isso. Muda sim, Ângela disse quietly. Muda porque agora eu nunca vou saber se você gosta de mim ou se eu sou apenas uma conquista. A funcionária que conseguiu conquistar. A expressão de Manuel ficou magoada. Você realmente acredita nisso? Ângela não respondeu, mas seus olhos se encheram de lágrimas. Tudo bem,
Manuel suspirou. Eu entendo. Mas, Ângela, se algum dia você quiser conversar, não como chefe e funcionária, mas como Manuel e Ângela, você sabe onde me encontrar. Ele se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. E, para seu conhecimento, você está sendo promovida para coordenadora de marketing. Não por causa de nossa situação, mas porque você é boa no que faz. Sr. Henrique já sabia disso há semanas. E com isso, ele saiu, deixando Ângela sozinha e mais confusa do que nunca. Ângela ficou parada na sala de reuniões por vários minutos depois que Manuel saiu, tentando processar tudo o que havia acontecido. Promovida? Ele a havia promovido? Mas por quê? E mais importante, ela deveria aceitar? Suas mãos tremiam quando ela finalmente saiu da sala. O corredor do 25º andar era um mundo diferente do resto da empresa. Tapetes grossos, obras de arte nas paredes e um silêncio que parecia absorver qualquer som. Senhorita Soares? Uma voz feminina a chamou. Ângela se virou e viu a mesma mulher elegante que havia encontrado na mesa de Manuel semanas atrás. Sou Helena Varga, assistente executiva do Sr. Romero. A mulher se apresentou com um sorriso profissional. O senhor me pediu para entregar isto a você. Helena estendeu um envelope grosso com o nome de Ângela, escrito em uma caligrafia que ela reconheceu imediatamente. Obrigada, Ângela murmurou pegando o envelope. Se me permite um comentário pessoal, Helena disse baixando a voz. Em 5 anos trabalhando para a família Romero, nunca vi o jovem Manuel tão afetado por alguém. Ângela a encarou surpresa. Ele não tem comido direito, não tem dormido bem, e ontem eu o encontrei olhando pela janela do escritório com uma expressão que só posso descrever como melancólica. Helena continuou. Seja lá o que aconteceu entre vocês, ele está sofrendo. Ângela começou, mas não sabia o que dizer. Não precisa me responder. Helena sorriu gentilmente. Só queria que soubesse. Sente-se de volta ao seu andar. Ângela se trancou no banheiro feminino para abrir o envelope em privacidade. Dentro havia 2 documentos. Um oficial de promoção, detalhando seu novo cargo, responsabilidades e salário, que era quase o dobro do que ela ganhava, e uma carta pessoal. Ângela, sei que você deve estar questionando a promoção, então quero esclarecer algumas coisas. Senhor, Henrique recomendou você para coordenadora há 3 semanas, antes mesmo de revelarmos nossa identidade. Ele disse, e cito, Ângela tem as melhores ideias do departamento e liderança natural. Está mais que na hora de promovê-la. 2. Eu apoiei a recomendação porque concordo com ele. Você é talentosa, dedicada e merece o reconhecimento. 3. Não tem nada a ver com nossos sentimentos pessoais. De fato, se eu quisesse misturar negócios com vida pessoal, teria esperado você aceitar sair comigo novamente antes de aprovar qualquer promoção. Você merece esta oportunidade, Ângela. Não deixe minha estupidez te impedir de aceitar algo que conquistou por mérito próprio. Com respeito e admiração, e amor sempre, Manuel PS. Se decidir aceitar a promoção, seu novo escritório fica no 18º andar. Se decidir recusar, bem, também respeitarei sua decisão. Ângela leu a carta 3 vezes, sentindo uma mistura confusa de gratidão, irritação e algo que ela não queria admitir, que era alívio. Você fez o quê? Carla gritou quando Ângela contou tudo durante o happy hour improvisado em um bar próximo ao escritório. Eu disse que ia pensar sobre a promoção, Ângela repetiu, mexendo seu Cosmopolitan com o canudinho. Não, a parte onde você basicamente mandou o homem que te ama embora. Ele mentiu para mim, Carla. Ele omitiu informações sobre o trabalho. Não mentiu sobre ter uma família secreta ou ser um criminoso internacional. Carla bateu a mão na mesa. E você viu como ele estava na apresentação? O homem estava devastado. Eu também estou devastada, Ângela murmurou. Então por que vocês não conversam como adultos, em vez de ficarem se evitando pelos corredores como adolescentes? Antes que Ângela pudesse responder, seu telefone tocou. Mensagem de um número desconhecido. Oi, Ângela. É o Manuel. Consegui seu número com o RH. Uso oficial, prometo. Só queria dizer que entendo se você preferir não aceitar a promoção. Posso pedir transferência para nossa filial de Barcelona se isso ajudar. Você não deveria ter que conviver com a situação desconfortável que criei. M. Ângela mostrou a mensagem para Carla, que revirou os olhos dramaticamente. Agora, ele está oferecendo para se mudar para outro país. Ângela, você tem que admitir, o cara te ama de verdade. Mas e se nada? Carla a interrompeu.
Olha, você pode ficar aqui criando 1000 cenários hipotéticos, ou pode ir atrás do homem que claramente te adora e tentar resolver isso. Qual das duas opções te fará mais feliz? Angela olhou para o telefone, depois para o drink, depois para Carla. Ele vai estar no escritório ainda? Só há um jeito de descobrir. Eram quase 21 horas quando Angela voltou ao prédio da empresa. O segurança noturno a conhecia e a deixou passar sem problemas. O 25º andar estava praticamente vazio, exceto por uma luz acesa no escritório de Manuel. Angela respirou fundo e bateu na porta. Entre, veio a voz dele de dentro. Ela abriu a porta e encontrou Manuel sentado à mesa, sem o paletó, com a gravata afrouxada e os cabelos bagunçados. Havia papéis espalhados pela mesa e uma xícara de café frio ao lado do computador. Quando ele levantou os olhos e a viu, a expressão de surpresa foi imediata. Angela, o que você está fazendo aqui? Vim aceitar a promoção, ela disse entrando no escritório e fechando a porta atrás de si. Ah, Manuel piscou. Ótimo. Vou preparar a documentação e vim te dizer que você não precisa se mudar para Barcelona. Manuel parou de mexer nos papéis. Não preciso? Não. Angela se aproximou da mesa dele. Porque eu quero que você fique. Você quer? Angela suspirou e se sentou na cadeira em frente à mesa dele. Manuel, posso te fazer uma pergunta honesta? Claro. Se você não fosse rico, se você realmente fosse apenas um funcionário comum da contabilidade, você ainda teria interesse em mim? Manuel a encarou por um longo momento. Angela, nos últimos 3 meses, as únicas vezes que me senti genuinamente feliz foram quando estava com você. Quando tomávamos café e você me contava sobre suas receitas. Quando você ria das minhas piadas ruins. Quando você falava sobre seus sonhos com tanto brilho nos olhos que eu queria fazer tudo dar certo para você. Ele fez uma pausa. Não foi sua posição na empresa ou sua conta bancária que me fez me apaixonar. Foi você, só você. E se eu fosse rica, se eu fosse, sei lá, herdeira de uma fortuna, continuaria apaixonado pela mulher que sonha em ter uma padaria e faz o melhor café da empresa. Manuel respondeu sem hesitar. Angela sentiu algo se soltar no peito. Eu senti sua falta, ela confessou quietly. Eu senti a sua também. Mas ainda estou brava com você. Justo. E vamos ter que estabelecer algumas regras se quisermos tentar de novo. Manuel se inclinou para a frente, esperançoso. Que tipo de regras? Nada de mais segredos, nada de omissões por meu próprio bem. Se acontecer algo importante, eu quero saber. Concordo. E nada de presentes caros sem avisar. Isso me deixa desconfortável. Entendido. E Angela hesitou. Talvez devêssemos ir devagar. Começar de novo, mas de forma honesta desta vez. Manuel sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela via dele em semanas. Posso te levar para jantar? Não em um restaurante caro, ele acrescentou rapidamente. Talvez aquele lugar de sanduíches que você mencionou? Eu adoraria. Angela sorriu de volta. Mas antes... Antes o quê? Antes você vai me contar tudo. E quando digo tudo, quero dizer tudo. Quantas casas você tem? Que tipo de carro dirige? Se tem mais algum parente rico que eu deveria conhecer? Manuel riu. Isso pode demorar um pouco. Temos tempo. Angela se recostou na cadeira. Agora somos colegas de trabalho oficialmente. Temos muito tempo para conversar. E pela primeira vez em semanas, ambos sentiram que talvez, apenas talvez, tudo fosse dar certo. 2 semanas se passaram e Angela estava mergulhada em seu novo cargo. A promoção trouxe mais responsabilidades, mas também um escritório próprio e um salário que finalmente permitiria que ela considerasse seriamente abrir sua padaria. Manuel havia mantido sua palavra e se comportado de forma estritamente profissional. Nas poucas vezes em que se encontraram em reuniões, ele era cortês, mas distante, tratando-a como qualquer outro funcionário. Isso deveria ser um alívio, mas em vez disso, Angela se sentia vazia. Você está péssima, Carla comentou durante o almoço. Comendo mal, dormindo mal? Quando foi a última vez que você sorriu de verdade? Estou bem. Angela mentiu cutucando sua salada. Está nada. Você está com saudades dele. De quem? Do Manuel, ora. E não me venha com essa de que não está. Angela suspirou. Mesmo que eu estivesse, o que isso importa? Ele mentiu para mim, Carla. Como posso confiar em alguém assim? Ele omitiu informações sobre o trabalho dele. Não mentiu sobre ter uma esposa secreta ou ser um serial killer, Carla apontou. E, pelo que você me conta, ele nunca mentiu sobre como se sentia por você. Mas e se nada? Carla a interrompeu.
Ângela, você está apaixonada por ele. Qualquer idiota pode ver isso. E ele estava claramente apaixonado por você também. Vocês vão mesmo jogar tudo isso fora por causa do orgulho? Ângela não respondeu, mas as palavras de Carla ecoaram em sua mente durante o resto do dia. St. Mercury's, na sexta-feira à noite, Ângela estava em seu apartamento fazendo cookies, sua forma de lidar com o estresse, quando a campainha tocou. Ela abriu a porta e se deparou com um entregador segurando uma grande cesta de Vime. Ângela Soares, sou eu. Entrega para você. Depois que o entregador saiu, Ângela examinou a cesta. Estava cheia de ingredientes de confeitaria de alta qualidade. Farinha francesa, chocolate belga, baunilha de Madagascar e outros itens que ela só sonhava em usar. No fundo da cesta, havia um envelope com seu nome. Dentro, uma carta escrita à mão. Querida Ângela, sei que você não quer falar comigo e respeito isso, mas não posso deixar de apoiar seus sonhos, mesmo que eu não possa fazer parte deles. Estes ingredientes são para sua padaria. Não é um suborno ou uma tentativa de comprar seu perdão. É um presente de alguém que acredita no seu talento e quer vê-la feliz. Há algo mais na cesta que preciso que você saiba. Com amor, e isso nunca foi mentira, Manuel PS. Confira o envelope marrom no fundo. Com mãos trêmulas, Ângela procurou o envelope marrom. Dentro havia documentos legais e uma carta de um advogado. Ela leu uma vez, depois outra, sem acreditar no que via. Manuel havia comprado o pequeno espaço comercial que ela sempre admirava na Rua Augusta. Aquele com as grandes janelas de vidro que ela imaginava transformar em sua padaria dos sonhos. E havia transferido a propriedade para o nome dela. Ângela se sentou pesadamente no sofá, lágrimas escorrendo pelo rosto. Segunda-feira de manhã, Ângela marchou direto para o 25º andar. A secretária de Manuel tentou pará-la, mas ela passou direto. Senhorita, você não pode... Ângela abriu a porta do escritório de Manuel sem bater. Ele estava ao telefone, mas quando a viu, rapidamente encerrou a ligação. Ângela, você é completamente louco! Ela explodiu, jogando os documentos do imóvel na mesa dele. Você não pode simplesmente comprar um prédio para mim. Manuel se levantou lentamente. Por que não? Porque... Ela gesticulou franticamente. Porque é muito grande, muito caro, muito o quê? Muito tudo. Ângela gritou, então sua voz quebrou. Por que você fez isso? Porque eu te amo, Manuel disse simplesmente. E quando você ama alguém, você quer vê-la alcançar seus sonhos. Mas eu não posso aceitar isso. Por que não? Porque... Ângela parou percebendo que não tinha uma boa resposta. Manuel se aproximou dela lentamente. Ângela, eu sei que quebrei sua confiança quando não te contei sobre minha família, e sinto muito por isso. Mas tudo mais foi real. Cada momento, cada riso, cada conversa. Meus sentimentos por você são a coisa mais verdadeira da minha vida. Ele parou a poucos centímetros dela. Eu não te dei o prédio para te comprar ou para te fazer se sentir obrigada a ficar comigo. Eu te dei porque acredito em você, porque sei que você vai transformar aquele lugar em algo mágico. E porque, ele suspirou, porque mesmo que você nunca me perdoe, eu quero que você seja feliz. Ângela olhou nos olhos dele e viu a sinceridade que sempre estivera lá. A mesma sinceridade que ela havia visto quando ele falava sobre seus sonhos, quando ria de suas piadas, quando a olhava como se ela fosse a pessoa mais importante do mundo. Manuel, ela começou. Você não precisa me dar uma resposta agora. Ele a interrompeu. Só pense sobre isso, está bem? Pense se talvez, apenas talvez, possamos tentar de novo. Desta vez, sem segredos. Ângela ficou em silêncio por um longo momento. Então, surpreendentemente, começou a rir. O que é engraçado? Manuel perguntou confuso. Você comprou um prédio para mim, ela disse entre risadas. Quem faz isso? Quem compra um prédio para alguém? Alguém que está completamente apaixonado e não sabe como provar isso? Manuel sugeriu, um pequeno sorriso aparecendo em seu rosto. Você é impossível. Ângela balançou a cabeça, mas estava sorrindo. É um defeito meu, Manuel admitiu. Tenho outros também. Sou teimoso, às vezes muito direto, detesto café ruim e aparentemente tenho o hábito de omitir detalhes importantes sobre minha vida. Que outros detalhes você omitiu? Ângela perguntou, arqueando uma sobrancelha. Bem, Manuel coçou a nuca nervosamente. Eu talvez tenha 3 apartamentos, uma casa na Espanha e uma pequena coleção de carros antigos. Jesus, Manuel! Mas eu prefiro andar de metrô. Ele se defendeu rapidamente. E odeio comida cara de restaurante chique. Muito mais gostoso é aquele sanduíche de presunto do cantinho perto do escritório. Ângela riu novamente, e o som fez o coração de Manuel acelerar. Você me deixa louca.
ela confessou. É um bom louca ou um mau louca? Ainda estou decidindo, ela disse, se aproximando dele. Posso ajudar com a decisão? Manuel perguntou, levantando a mão para tocar seu rosto. Como? Assim. E ele a beijou. Foi um beijo suave no início, hesitante, como se estivesse perguntando permissão. Mas quando Ângela correspondeu, entrelaçando os braços ao redor do pescoço dele, o beijo se aprofundou, carregado de semanas de saudade e sentimentos reprimidos. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Então, Manuel perguntou, bom louca ou mal louca? Definitivamente bom louca. Ângela sorriu. Mas ainda estou brava com você. Justo. Manuel assentiu. Quanto tempo de raiva você acha que vai durar? Ângela fingiu pensar seriamente. Talvez até você me ajudar a planejar a decoração da padaria? Feito. E até você me ensinar a fazer aquele cupcake que você mandou? Na verdade, eu não fiz aquele cupcake, Manuel confessou com uma careta. O quê? Eu comprei na melhor confeitaria da cidade e pedi para eles colocarem na caixinha simples. Ele admitiu. Eu mal sei fazer ovo frito. Ângela o encarou por um momento. Depois explodiu em gargalhadas. Você é terrível. Eu passei 2 semanas pensando que você era um gênio da confeitaria. Desculpa, Manuel sorriu. Mas posso aprender? Você pode me ensinar? Pode. Ângela sorriu de volta. Mas aviso, sou uma professora rigorosa. Estou pronto para o desafio. Eles se beijaram novamente, mais devagar dessa vez, saboreando o momento. Manuel? Ângela murmurou contra seus lábios. Sim? Na próxima vez que você decidir me dar um presente caro, pelo menos me avise antes, está bem? Está bem. Embora... Ele hesitou. Embora o quê? Embora eu já tenha encomendado equipamentos profissionais para a cozinha da padaria. Manuel, mas é surpresa. Você não deveria saber ainda. Ângela o beijou para fazê-lo calar a boca, decidindo que brigaria com ele sobre isso mais tarde. Muito mais tarde. Equipamentos profissionais? Ângela se afastou dele, colocando as mãos na cintura. Que tipo de equipamentos? Manuel fez uma careta, percebendo que havia falado demais. Bem, você sabe, coisas básicas para uma padaria. Manuel Romero, me fala exatamente o que você comprou. Um forno industrial francês, ele confessou rapidamente, e talvez uma batedeira planetária comercial, e possivelmente uma máquina de café expresso italiana. Ah, e uma vitrine refrigerada para os doces. Ângela o encarou em silêncio por um momento que pareceu uma eternidade. Quanto? Ela perguntou em voz baixa. Isso não importa. Quanto, Manuel? Uns 200 mil reais, ele murmurou. 200 mil reais? Ângela gritou. Você gastou 200 mil reais em equipamentos para uma padaria que eu nem sei se vou conseguir administrar. Mas você vai conseguir, Manuel protestou. Você é incrível. E além disso, os equipamentos são um investimento. Vão durar décadas e... Isso não é o ponto. Ângela começou a andar de um lado para o outro do escritório. O ponto é que você continua tomando decisões enormes sobre a minha vida sem me consultar. Manuel percebeu seu erro. Você tem razão, ele disse quietly. Sinto muito. Eu só queria te ajudar. Eu sei que você quer ajudar. Ângela parou de andar e o encarou. Mas, Manuel, eu preciso conquistar algumas coisas sozinha. Preciso saber que sou capaz, que mereço o sucesso por meu próprio esforço. Você merece, ele disse sinceramente, mais que qualquer pessoa que conheço. Então me deixa provar isso para mim mesma. Manuel assentiu lentamente. Você quer que eu cancele os equipamentos? Ângela suspirou. Não, não cancela. Mas da próxima vez... E, Manuel, estou falando sério. Da próxima vez que você quiser fazer algo assim, você me pergunta primeiro. Combinado? Combinado. Ele concordou imediatamente. E, quer dizer que vai aceitar o prédio? Vou aceitar como um empréstimo. Ângela disse firmemente. Vou te pagar de volta cada centavo, com juros. Ângela, você não precisa... Preciso sim. É assim que eu funciono, Manuel. É assim que eu vou conseguir dormir à noite. Manuel estudou o rosto determinado dela e percebeu que discutir seria inútil. Tudo bem, vamos fazer um contrato oficial de empréstimo, com juros baixos. Ele acrescentou rapidamente. Com juros de mercado, Ângela corrigiu. Juros moderados, juros justos. Deal, Manuel sorriu. Você é impossível de negociar. Aprenda logo isso. Ângela sorriu de volta. Porque se vamos tentar de novo, você vai ter que se acostumar com minha teimosia. Se vamos tentar de novo, Manuel repetiu esperançoso. Isso significa que vamos? Isso significa... Ângela se aproximou dele novamente. Que eu gostaria muito de jantar com você hoje à noite, em algum lugar simples onde possamos conversar sobre como vai funcionar essa nossa parceria. Parceria? Bom, não sei que nome dar ainda. Ângela corou ligeiramente. Relacionamento?
Namoro? Duas pessoas que se gostam tentando descobrir como fazer isso funcionar? Manuel sorriu amplamente. Eu gosto de duas pessoas que se gostam tentando descobrir como fazer isso funcionar, ele disse. É honesto. E honestidade é exatamente o que precisamos. Ângela concordou. Nesse momento, o interfone do escritório tocou. Senhor Romero, veio a voz de Helena. Sua reunião das 15 horas chegou. Manuel olhou o relógio e fez uma careta. Pode pedir para eles esperarem 5 minutos, ele respondeu. Claro, senhor. Preciso ir, ele disse para Ângela. Mas, hoje à noite, às 19 horas. Onde? Conhece aquela pizzaria pequena na Vila Madalena? A que tem as mesas de madeira meio tortas? Ângela sorriu. Era exatamente o tipo de lugar que ela adorava. Conheço. É perfeito. Ótimo. Manuel se inclinou e beijou sua testa suavemente. E Ângela? Sim. Obrigado por me dar uma segunda chance. Não me agradeça ainda, ela disse, se dirigindo à porta. Ainda temos muito o que conversar. Eu sei, e estou pronto para falar sobre tudo. Ângela parou na porta e se virou. Tudo mesmo? Até sobre quantos carros você tem? 7, Manuel confessou. Mas só dirijo um, os outros são clássicos que meu pai colecionava. Jesus! Ângela balançou a cabeça, mas estava sorrindo. Até hoje à noite, Manuel. Até hoje à noite. Telse Keshi. Enquanto Ângela esperava o elevador, ela se sentiu mais leve do que havia se sentido em semanas. Ainda tinha dúvidas, ainda estava nervosa, mas pela primeira vez desde que descobrira a verdade sobre Manuel, ela sentia esperança. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Carla. Como foi a conversa com o chefe gostoso? Ângela digitou de volta. Vamos jantar hoje à noite. A resposta veio imediatamente. Eu sabia. Você está radiante. Aposto. Quer que eu te ajude a escolher roupa? Não precisa, vou de jeans, é só um jantar para conversar. Claro que é, por isso você está sorrindo como boba no elevador. Ângela olhou ao redor e percebeu que realmente estava sorrindo, e que o outro passageiro do elevador estava olhando para ela com curiosidade. Como você sabe que estou sorrindo? Porque te conheço há 10 anos. Agora vai trabalhar e para de ficar pensando no Manuel. Mas enquanto Ângela voltava para seu escritório no 18º andar, ela sabia que não conseguiria parar de pensar em Manuel. Pela primeira vez em muito tempo, ela estava ansiosa pelo fim do dia de trabalho. E enquanto isso, 25 andares acima, Manuel tentava se concentrar em sua reunião sobre fusões e aquisições. Mas sua mente estava na mulher que acabara de sair de seu escritório, a mulher que havia aceitado dar uma segunda chance ao relacionamento deles. Talvez, só talvez tudo fosse dar certo afinal. Epílogo. 6 meses depois. A Dulces Sueños, Doces Sonhos, havia se tornado a padaria mais popular da Rua Augusta. A fila de clientes se estendia pela calçada todas as manhãs, atraídos pelo aroma de pão fresco e pelos doces que Ângela fazia com as receitas da avó. Manuel havia cumprido sua promessa de aprender a cozinhar, embora seus primeiros meses na cozinha tivessem resultado em mais farinha no chão do que nos bolos. Mas ele era persistente e agora conseguia fazer um croissant decente. Bom dia, minha padeira favorita, Manuel disse, aparecendo na cozinha às 6 da manhã com 2 cafés. Sou sua única padeira, Ângela respondeu, mas aceitou o café com um sorriso. Detalhes. Ele a beijou na testa. Como estão as encomendas para o casamento dos Silva? Terminadas. 100 cupcakes de chocolate e 50 de baunilha, todos decorados com as flores que eles pediram. Perfeito. E os brigadeiros para a festa de aniversário? Também prontos. Manuel observou Ângela enquanto ela organizava os doces na vitrine. Ela usava o avental rosa que ele havia dado de presente, não sem antes perguntar permissão dessa vez. E tinha farinha no nariz. Você tem farinha no nariz, ele apontou. Sempre tenho farinha em algum lugar. Ela riu. Faz parte do charme. Definitivamente. Manuel concordou, limpando o nariz dela com o polegar. A campainha da porta tocou, anunciando o primeiro cliente do dia. Bom dia, cumprimentou Carla, que havia se tornado cliente regular desde a abertura. Os usuais, por favor. 2 cappuccinos e 2 pães de açúcar. Ângela preparou o pedido. Como está o namorado novo? Ótimo, aliás, ele quer saber se vocês podem fazer o bolo do nosso aniversário de namoro. Claro, Ângela sorriu. Manda ele passar aqui para conversarmos sobre o design. Depois que Carla saiu, Manuel se aproximou de Ângela novamente. Tenho uma pergunta para você, ele disse parecendo nervoso. Qual? Bem, estávamos falando sobre bolos de aniversário. Sim. E eu estava pensando, você gostaria de fazer um bolo muito especial? Que tipo de bolo? Ângela perguntou, curiosa com o nervosismo dele. Manuel se ajoelhou e tirou uma pequena caixinha de veludo do bolso. Um bolo de noivado? Ângela deixou cair a espátula que estava segurando. Manuel Romero, você está me pedindo em casamento na minha padaria às 6:30 da manhã?
Estou, ele confirmou, abrindo a caixinha para revelar um anel simples, mas elegante. Pensei que seria apropriado. Afinal, foi aqui que nossos sonhos se tornaram realidade. Você é impossível, Angela disse, mas lágrimas de alegria escorriam por seu rosto. É isso um sim? É claro que é um sim, seu tonto. Manuel deslizou o anel no dedo dela e se levantou para beijá-la, levantando-a do chão e girando-a pelo ar. Eu te amo, futura senhora Romero, ele murmurou contra seus lábios. Eu te amo também, senhor Romero, mas vou manter meu sobrenome para a padaria. Perfeito. Ângela Soares Romero tem um bom som, muito melhor que Ângela Romero Soares. Verdade, seria muito complicado para os clientes pronunciarem. Eles riram juntos, e Manuel percebeu que este era exatamente o tipo de momento pelo qual havia esperado a vida toda. Não grande ou dramático, mas perfeito em sua simplicidade. Então, Ângela disse, ajeitando o avental, que tipo de bolo você quer para o noivado? Surpresa minha, Manuel sorriu. Mas nada muito caro ou extravagante. Prometo que será simples. Mentirosa, Manuel a beijou novamente. Mas eu te amo assim mesmo. E enquanto o sol nascia sobre São Paulo, iluminando a padaria e os sorrisos de duas pessoas apaixonadas, Ângela soube que havia encontrado algo muito melhor que sua receita perfeita de bolo. Havia encontrado o ingrediente perfeito para uma vida feliz. O amor verdadeiro temperado com humor, uma pitada de loucura e muito, muito açúcar. Fim. Às vezes, os melhores ingredientes da vida vêm em embalagens inesperadas. E às vezes, a receita perfeita para a felicidade não está em nenhum livro de culinária. Está no coração de duas pessoas dispostas a misturar suas vidas, mesmo quando a mistura parece impossível no início. Nota do autor. Esta história nos lembra que o amor verdadeiro não está nas grandes gestos ou nas riquezas materiais, mas na vontade de ser vulnerável, de perdoar e de construir sonhos juntos. Ângela e Manuel descobriram que a honestidade, mesmo quando é difícil, é sempre o melhor ingrediente para um relacionamento duradouro e que, às vezes, os melhores finais felizes começam com os piores mal-entendidos.